Então, galera, vamos começar, né? A nossa aula de hoje. Hoje eu separei umas coisinhas para a gente dar uma olhada, tá bom? Eu sei que às vezes é um tópico novo, né? Não sei se alguém aqui já estudou informática, mas, assim, para concurso de professor, essa disciplina, por exemplo, ela não é todos os concursos que caem, é muito sazonal na parte de educação. Creio que com as mudanças, né? Tecnológicas, principalmente a utilização de inteligência artificial, o uso de mais tecnologias, né? Principalmente tecnologias inclusivas, isso vai se tornar cada dia mais notório, vamos dizer assim, nos concursos, né? Isso não era uma coisa que era cobrada anteriormente, mas a gente percebe que todos os dias isso tem sido cobrado cada vez mais, né? É uma coisa que todo mundo consegue perceber isso. À medida que a gente vai estudando, que a gente vai vendo nos concursos, a gente vê que isso vai sendo cobrado cada dia, cada vez mais, né? Nos concursos públicos. Então, vamos lá. Trouxe uma palhinha aqui para a gente dar uma olhada na plataforma lá do professor Soares. Tem basicamente todas as aulas, tanto a parte teórica quanto a parte de exercício, tá, gente? Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois lá. E aqui então, a gente vai hoje, eu vou mostrar, por exemplo, algumas questões e explicar esse conceito, né? Que a gente está trabalhando. E em qualquer momento a gente pode parar, peça para mim explicar se você não entendeu alguma coisa, tá? Ah, professora, eu não entendi por que isso aqui foi cobrado. Ah, não entendi por que isso aqui foi cobrado. Então pode pedir, não tem problema, tá certo? Que a ideia aqui é que a gente consiga, né, trabalhar bem esse conteúdo de informática. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Vou só separar aqui a janela. Eu vou compartilhar o material e eu consigo ficar na outra aqui, olhando vocês. Pronto. Só para ficar uma telinha aqui bonitinha, né? Com a nossa imagem. Beleza? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. E vamos começar, né, gente? Eu tava tentando fazer de um jeito aqui que a gente conseguisse visualizar um pouquinho melhor, né? Acho que deu certo aqui agora. Pronto. Então, vamos lá, né? Uma coisa que a gente tem que entender, que a gente está fazendo, é o seguinte. Tem alguns conteúdos, gente, que são conteúdos meio batidos, sabe? Que toda prova, não importa a prova que você está fazendo. Professora, eu vou fazer prova para a Polícia Civil, vai cair. Professora, eu vou fazer prova para, sei lá, para o IBAMA, vai cair. Então, tem assuntos que são correlacionados, que não importa qual concurso que você vai tentar, vai cair ele, tá bom? Então, mais uma vez, gente, a qualquer momento pode perguntar, pode pedir para parar, não tem problema. Tô vendo que tem um montão de gente entrando ainda, né? Mas pode pedir para parar, que aí eu volto, retorno, a gente dá uma olhadinha aqui, tá certo? Do jeito que ficar mais tranquilo para vocês, do jeito que ficar legal para vocês entenderem. Beleza? Aí a gente faz isso, tá? Ficar bacana aqui. A gente vai brincando aqui com a ferramenta, né? Do jeito que ficar mais tranquilo, a gente continua. Então, vamos lá. Primeira questãozinha aqui, tá falando sobre esse cara aqui, ó, o Windows 10. E assim, professor, eu sempre tenho dúvida no que estudar quando se fala de Windows, quando se fala de sistemas operacionais, né? Eu tenho muitas dúvidas no que estudar.
Quando a gente fala de sistemas operacionais, gente, uma coisa que a gente tem que tentar entender é que sistemas operacionais, independente do sistema que você está trabalhando, ele tem uma funcionalidade específica, que é fazer o quê? Gerenciar o software, gerenciar o teu computador. Então, vamos lá. Quando a gente fala de SO, você vai ver essa palavra aqui, ó. Sistemas operacionais. Deixa eu só atualizar aqui, gente, a luzinha. Pronto, só atualizar aqui o arquivo. Pronto. São os percalços técnicos, né? Os percalços técnicos. Deixa eu ver aqui se eu testar aqui. Pronto, agora tá. Beleza. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pegar é ver essa palavrinha aqui, ó. Sistemas operacionais. Professor, para que serve um sistema operacional? A gente vai ter muitos sistemas operacionais. Entre eles, sistemas livres e sistemas proprietários. Quem é mais comum cair em prova? O próprio Windows, né? Vou pegar aqui em cima para ficar pertinho do outro. A gente vai ter as versões, as distribuições Linux. E, em contrapartida, a gente tem uma coisa chamada de Mac OS. Esse último aqui é menos cobrado. De todos, professor, qual que é menos cobrado? Esse último aqui. Por quê? Raramente, a não ser se você for tentar um concurso para polícia científica, né? Raramente um concurso vai ter, por exemplo, um MacBook para oferecer para o funcionário. Então, então, não tem muita lógica dele cobrar esse tipo de sistema operacional para você, tá? Não tem muita lógica aqui nesse sentido. Tranquilo? Então, essa é para você entender que existe, tem a possibilidade de existir, né? Mas não tem muita lógica ele cobrar esse tipo de sistema operacional. Beleza? Então, vai ter as versões. Uma coisa que você tem que lembrar que é o seguinte, ó, existem sistemas proprietários, como é o caso, né? Do Windows, que é um sistema proprietário, o macOS, que é um sistema proprietário, e existe um sistema Linux, né? Que é um sistema livre, colaborativo. Então, tem essa função. Professor, o que é que um sistema operacional faz? Ele serve para fazer o quê? Guarda isso aqui no coração. Ó. Ele serve para gerenciar o computador. Mesmo não sendo o primeiro software a ser executado, né? Ele é um intermediário entre a tua máquina e você. Ele é esse intermediário. Não é, por exemplo, eu estou executando um Edge para me escrever aqui para vocês. Então, não é ele que vai se preocupar, não é não sou eu que vou me preocupar com a quantidade de uso de memória, não sou eu que vou me preocupar com a quantidade de processamento, não sou eu que vou fazer isso. Quem vai fazer isso é o meu sistema operacional, certo? Beleza? Sim, vai. É como eu estou dizendo assim, ó, a agência chegou agora. Gente, tá sendo. Era uma coisa que assim, não se cobrava antes, né? Concurso para professor, a gente tinha o quê? Português, matemática, né? A parte da didática lá. Não se tinha essa parte da informática em si. Só que acontece o seguinte, existe o quê? Existem vários programas, dezenas de programas de capacitação dos professores. E todos eles, a grande maioria acontece de forma, não acontece de forma presencial, né? Então, tem tecnologias inclusivas. Então, a informática, cada dia mais, ela vai estar presente em todos os concursos. Então, por exemplo, tem concurso aqui para contabilidade, para informática. Concurso para polícia, para informática. Concurso para advogado, para informática. Então, professor, mas por que um policial federal tem que saber da prova toda, 35 questões de informática? Olha a loucura que é isso. Né? Então, cai bastante. E coisas até, às vezes, complexas, né? Na área da educação, ainda é bem tranquilo relacionado a, se a gente for pegar outros concursos. Tá bom? Então, vamos lá. Serve para gerenciar o computador. E aí, nesse caso aqui, ó, tem algumas ferramentas, né? Tem algumas ferramentas que a banca, às vezes, cobra. Por exemplo, o Windows Defender, né? Professor, a grande maioria da população brasileira, né?
Não, você não, né? Você vai prestar o concurso público, você nunca fez nada de errado na sua vida. Nunca você fez nada de errado na sua vida. Nunca instalou um software pirata. Então, na versão do Windows 10, gente, ele aparece como um antivírus, né? A professora quer dizer que o meu sistema operacional, ele já vem com antivírus? Já. O Windows Defender é um exemplo disso, né? Nas versões mais atuais, e é um bom antivírus. Né? Modéstia à parte falando, eu sou usuária, né, do Windows Defender, do Windows aqui. Passei muito tempo sem usar o Windows, só usava Linux, né? E aí, com o passar dos anos, precisei para dar aula. Então, ele é muito bom, gosto muito dele. E isso vai depender muito mais do usuário do que do próprio desenvolvedor, da própria pessoa que utiliza. Então, ele pergunta assim para a gente, ó, é um aplicativo, né? É um aplicativo de quê? É um aplicativo de e-mail? Não. Professora, o Windows, ele tem uma aplicação de e-mail? Não, mas a Microsoft tem. O que acontece? Até a versão XP, gente, a gente tinha uma coisa chamada de Outlook Express, né? Outlook Express. E o Outlook Express, ele não vem mais por padrão, né? Hoje não tem mais esse cara, não vem mais nas versões atuais. O que acontece? Dentro do pacote Office, eu instalo o Outlook. Ou eu posso acessar, né? Que nem todo mundo acessa via navegador. A grande maioria das pessoas acessa via navegador. Tem essa possibilidade também. A Microsoft tem esse carinha aqui, ó, né? Como um programa de e-mail, beleza? Existem ferramentas de backup? Com certeza, né? Existem criptografias que ele vai usar? Vai depender muito da aplicação que ele vai utilizar e o monitoramento também que é feito, que posso fazer através do IP da minha máquina, posso fazer através do Anydesk, posso fazer através, por exemplo, do um TeamViewer desse da vida, né? Vai depender muito da ferramenta. Mas, assim, esse aqui é uma coisa que é legal dizer por quê? Porque a gente tem programas que a Microsoft criou, né? E programas que são nativos. Então, o Windows Defender, gente, Defender, ele é um software nativo. Tranquilo? Ele é um software nativo da Microsoft. Aliás, do Windows, né? Que foi criado pela Microsoft. Beleza? Dúvidas, senhores? Não? Tranquilo? Se vocês quiserem falar, se expressar, perguntar, pode ficar à vontade. Tá bom? Posso na hora. Posso na hora. Ó, deixa eu fazer uma pergunta mais pessoal para vocês. Quem aqui estuda informática já? Pode falar a verdade, professor. Eu ligo o computador, né? Teve um aluno meu que disse assim, não, professor, eu tenho um computador em casa, serve? Até serve, mas para o concurso é muito pragmático. Né? Mais alguém estou aqui já viu essas questões de informática? E outra coisa, não subestime uma disciplina, tá, gente? A resposta é a alternativa C, aqui, ó. Windows Defender. Tá aqui, ó. Gabarito, item C. Estudo, pronto. Então, assim, não subestime uma disciplina, né? Porque às vezes a gente diz o quê? Não, estudar isso aqui não, que eu nem gosto, né? Então, é o nosso ponto fraco. Acaba que teve muita gente que foi puxar o concurso dos Correios e levou uma bomba mesmo, assim, tipo, e teve gente que estudou, acertou 8 questões, está dentro do concurso, né? Então, não subestime a disciplina. É interessante que você tenha esse tira dúvidas, né? Você converse, você explore, tá bom? Então, não se acanhe, não, tá? E a gente tá aqui para se ajudar mesmo, tá, gente? Vamos lá. São considerados clientes de e-mail. Então, quando a gente fala de cliente de e-mail, a gente tem duas coisas que são importantes na parte de e-mail, tá, gente? Existe uma coisa chamada de cliente de e-mail, guarda isso aqui no coração também. Cliente de e-mail. E existe uma coisa chamada de web e-mail.
Qual a diferença, professor? Um cliente de e-mail, galera, ele é um programa instalado na máquina. Ele é um programa que precisa da instalação dentro do PC, no próprio computador, tá? No computador pessoal. Já quando a gente fala do web e-mail, eu acesso ele através do navegador. Então, por exemplo, como aqui, ó, web e-mail, Gmail, web e-mail, o próprio Outlook, posso acessar. Só que eu também posso baixar um programa, um software do Outlook para ficar na minha máquina, né? Posso fazer isso. E eu posso também fazer, sabe o que? Olha que legal. Eu posso fazer também. Eu também posso baixar um software livre, que é um cliente de e-mail, que é o Thunderbird, né? Que é esse cara aqui. Professor, qual a diferença desses sociais? Só a empresa que criou, né? Esse cara aqui, ó, foi a Microsoft e esse aqui foi a Mozilla Foundation, né? A fundação Mozilla que criou. A mesma responsável pelo Mozilla Firefox, tá? Então, um é gratuito, até livre, né? Eu acesso múltiplas plataformas. Qual é o melhor? Aí eu deixo a critério do usuário, né? E depende do que você for utilizar. E aí é isso que ele está perguntando para a gente. O que é que são considerados clientes de e-mail? Quais são os softwares? Vamos ver o que não é primeiro, certo? Então vamos lá. O Chrome, galera, o Google Chrome e o Mozilla Firefox, eles não podem ser e-mails, eles são navegadores. Então na tua prova, se aparecer isso, ó, você vai marcar e vai dizer que são navegadores. Ou uma coisa chamada também de web browser. Professora, na minha prova pode aparecer só browser? Pode. Pode aparecer só browser, tá? Ou web browser ou só browser. Então, eu já arrisco, né? Ó, não é Chrome, não é Mozilla, não é Google Chrome. O Edge, guarda isso aqui no coração também. Ele é o novo navegador da Microsoft. Então, falou no Windows 10, a gente fala desse novo navegador. É tanto que nem se utiliza mais esse desenhozinho do E, né, do Internet Explorer. Utiliza aquela bolinha azul lá do Edge, que é, por exemplo, esse software que eu estou utilizando para escrever agora, para me dar aula para vocês, é o Edge. Isso, professor, a senhora quer dizer para mim que eu posso pegar o meu PDF, posso pegar uma lousinha e riscar ele todinho? Pode. Quer dizer que eu posso dar aula para os meus alunos no Edge? Pode. Eu acho que quase todo mundo aqui é professor. Estou numa turma de professores, é? Vocês são professores ou mais na área administrativa, assim? Professora, então estamos entre a gente, né, gente? Entre os meus. Pronto. Então, a gente sabe a loucura que foi a pandemia, né? Eu dou aula para ensino médio, estava dando aula para o menino do ensino médio agora. Vou mostrar a luz aqui para vocês. Estou na sala de aula ainda. Né? Tinha essa aula aí, não ia dar tempo de ir para casa. A gente sabe a loucura que foi, né? Essa pandemia e essa coisa de se tornar tecnológico, né? Não, pior que não. Tipo assim, é boa pergunta. As questões de informática para educação, por exemplo, você botou lá no que concurso da vida, né? Ou na própria plataforma do professor Soares. Botou lá, né? Concursos para educação, gente, eles são as questões de informática, elas são mais tranquilas, elas são mais abrangentes. Entende? É mais para você entender o que é um sistema operacional, o que é um navegador, o que é um e-mail. Ele, por exemplo, raramente, eu nunca vi, né? Eu dou aula há 13 anos, para você ter noção. Eu nunca na minha vida vi uma questão, por exemplo, código binário, né? Uma questão meio doida, assim, para a educação, geralmente são mais tranquilas as questões. Né? Mas é interessante que você saiba para você gabaritar, né? Porque algumas bancas, o que elas fazem? Elas colocam a quantidade mínima, né?
a quantidade mínima de questões. Então, por exemplo, vamos imaginar, né? Cobrou 10, eu tenho que acertar 5. Se acertar 4, você está fora. Não estou dizendo que é o caso, mas pode acontecer. Né? Se você for, eu sou professor, eu quero tentar concurso da educação, então algumas bancas fazem isso. Tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Ó. Navegador. Professor, já sei que o Mozilla Firefox é o navegador, né? Vamos botar uma observaçãozinha aqui, ó. Fazer conta aqui. Fazer um OBS aqui, um OBS. Ó, navegadores, ó. A gente tem, ó, Google Chrome, Mozilla, Firefox. A gente tem o Edge, novo navegador da Microsoft. A gente tem o Safari. Safari é muito usado para quem tem iPhone ou MacBook. E a gente tem o Opera. Se você tiver um meninozinho entre 10 e 18 anos na sua casa, ele usa um navegador meio loucão, né? Ele usa um navegador meio loucão, assim, com um monte de coisa que você não sabe nem o que é. Pode ser no CEP, né? Que tá anunciado ali. E o último, gente, aí o legal é o seguinte: é legal você estudar pela banca, é legal você estudar por essa banca, e é legal você pegar bancas que são semelhantes. Por exemplo, o último concurso foi feito pela a Universidade do Piauí, né? Então, era interessante que você desse uma olhadinha também nas bancas que são semelhantes, questões semelhantes na área da educação. Quando você filtra, o legal é você filtrar por área, por exemplo, questões que são na área da educação, né? Beleza? Então, vamos voltar aqui. Professora, a senhora falou qual Outlook é. Só que não existe questão meu certa, né? Então, ó, tem A errado, B errado, C errado, o E de novo, ele aparece aqui, ó, errado. Então, me sobra quem? Me sobra esse carinha que eu acabei de falar aqui para vocês, ó. O Mozilla, né? E o Microsoft Outlook. Então, uma questão correta seria o item E. Tá? Dúvidas, senhores? Nada, pode perguntar. A gente está aqui é para pergunte, use bem muito, tá? Pergunte o máximo que você puder nesse tempo que a gente tem disponível aqui. Show? Terceira questão. Ele fala o seguinte para a gente, ó. Terceira questão. A ampla variedade de sistemas de armazenamento pode ser organizada seguindo a hierarquia da velocidade e o custo, sendo correto afirmar aqui. Presta atenção. A gente tem essa pirâmide aqui, ó. Eu vou até mostrar um mapa mental aqui que eu fiz. Aí eu vou mandar um link para você baixar, tá? Vocês pegarem esse mapa mental aqui, ó, bem lindão. Falando sobre a hierarquia das memórias. Pronto. Vou jogar esse link aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Que aí fica melhor eu explicar isso aqui.
Nesse mapinha aqui, olha como é legal isso aqui. Fala sobre as hierarquias das memórias, né? A gente tem o quê? Registradores, memória cache, memória principal e memória secundária. A gente tem muitas memórias, gente, que são memórias diferentes, né? Então, por exemplo, a gente tem memória RAM, a gente tem memórias primárias, memórias secundárias, memória ROM, né? Read Only Memory, a gente vai ter PROM, EPROM. Então, são muitas memórias, é muita coisa para você decorar. Professor, não tem um jeito mais fácil de decorar esse negócio? Não tem. E eu vou explicar agora para você entender. Nunca mais você esquecer isso na sua vida, tá? Que é o quê? Vamos fazer essa pirâmidezinha aqui, ó. Vocês entenderem. É tipo comer pizza, né? Comer pizza, professor. Comer pizza. Vamos lá, se liga aí. Vamos imaginar que é o seu aniversário, sei lá, seu aniversário de casamento. Não, professor, casamento não. Então, é aniversário de separação, tá? Você vai levar alguém que você gosta muito, sua mãe, seu pai, seu filho, né? Sua esposa, seu esposo, para comer um pedaço de pizza lá. Sendo que esse pedaço de pizza aqui, só ele custa 15 reais. Atenção, 15 reais. E tem aquela pizza que você tá com preguiça de fazer janta, ela custa 15 reais a pizza todinha. O pessoal grita queijo em cima dela, né? Essa pizza aqui todinha é 15 reais. Preste atenção que isso aqui é importante, tá? Não é sobre pizza. Então a gente tem o seguinte, ó, essa memória, essa pizza aqui, ó, ela é mais cara, ela é menor, mas a qualidade dela, a qualidade é maior. Beleza? Já essa aqui, ó, ela é mais barata, o custo dela é menor, ela é maior, só que ela tem menos qualidade. No nosso computador é do mesmo jeito. Isso aqui, galera, seria o seguinte, ó, seriam as memórias primárias. E esse aqui, ó, são as memórias secundárias. Como assim, professor? Vamos lá, vou botar dois exemplozinhos aqui para você entender. Vamos pegar essa memória primária aqui, ó, e vamos mudar, por exemplo, uma memória RAM, né? Vou botar uma DDR5 logo, que a gente vai usar. Você não paga, meu irmão, menos de 400 reais numa memória dessa, um dinheiro, né? Para 8 GB de RAM. Vou botar um pouquinho mais barato, porque dependendo do quanto você está achando, né? 360, vou botar aqui. 360. Certo? De 8 GB. Beleza? Aqui, ó, você consegue comprar um SSD, meu irmão, de 1 GB, aliás, de 1 TB, perdão. Você consegue comprar um SSD de 1 TB pelo mesmo valor. Pelo menos 360. Certo? Então, o que a gente consegue entender essa lógica aqui? Ó? A gente consegue entender que a gente consegue, essa memória, ó, é como se a gente estivesse pagando. Ela é a memória RAM, que é a memória primária. Ela é mais cara, ela é menor, mas a qualidade dela, a velocidade é maior. Entendeu? Essa aqui não. Essa aqui, ó, o SSD, ó, se a gente for fazer uma comparação, o custo é menor, ele é mais barato, ele é maior de espaço, né? Só que a qualidade dele é menor. Beleza? Então é isso que essa questão está perguntando. Ela está perguntando o seguinte, cara, se eu tivesse uma grana para investir, né, nesse tipo de memória, como é que eu ia fazer? O que eu ia fazer para quê? Para essa memória, como característica específica, né? Vamos poder trabalhar com essas características específicas. Tranquilo?
Então, é isso que essa questão está perguntando. Vamos lá. Para a gente entender essa lógica. Professor, tem começado a fazer um gráfico, não? Um gráfico para a gente tem. Vamos fazer um gráfico, que é a minha área de estudo, né? São os dados. E eu adoro, sabe por quê, gente? Porque os dados, a opinião da gente, ela se resume a nada, né? A nada. Quando você tem um dado, tá ali, um dado, o dado fica esfregando na sua cara o que é que ele tem. Mas a minha opinião não vale de nada. O que vale é o dado, né? Então, a gente tem esse gráfico aqui, ó, bem lindão aqui, ó, para mostrar pra gente, certo? Primeiro, gente, a gente tem os registradores, que são pequenas memórias, por exemplo, um L1 que fica dentro do processador. Depois a gente tem a memória cache, né? Depois a gente tem as memórias primárias. Aqui, ó. Primárias. E depois as memórias secundárias. Aqui você percebe que ela é o quê? Ó? Aqui, ó, menor. Mesmo esquema aqui, ó. Mais custo, mais caro, de dinheiro mesmo, só que mais rápida. Outra coisa aqui, ó, no finalzinho a gente percebe o seguinte, ó, aqui, ó, esse aqui é uma crescente, ó, né? Já quando a gente fala aqui, ó, enquanto ela for mais para baixo aqui da nossa pirâmide, ela vai ter o quê? Ó? Ela vai ser o custo menor, ela de tamanho, ela vai ser maior, só que a qualidade, a velocidade vai ser menor. Então, esse gráfico aqui ajuda a gente a entender. Beleza? Como tudo na nossa vida, né? Se eu pago mais caro por uma coisa, aquilo ali tem muito mais qualidade. O que é disco magnético? É o HD. O nosso disco magnético, ele vai ter o seguinte, ó. A gente tem como se fosse uma vitrola. A Clara botou aqui, ó. Como se fosse uma vitrola aqui, ó. O que é um disco magnético? É um HD. Certo? Esse HD aqui, ó, ele roda, ele tem um que é chamado de RPM, que é a rotação por minuto, né? E ele é uma memória secundária. O professor não tem começado a botar aí na memória secundária e primária? Tenho. Era isso que eu ia fazer agora. Ó, quem são as memórias secundárias e quem são as memórias primárias? A primária é de boinha. Ó, primária, se liga aí. Primária. A gente vai ter RAM e RAM. Show? Memórias secundárias. Secundárias. Aí a gente vai ter HD, fita magnética, disquete, são magnéticos. Aí a gente vai ter SSD, cartão de memória, né? Outra coisa que a gente vai ter aqui, ó, é CD, DVD, Blu-ray, né? Isso tudo são memórias secundárias, tá? Beleza? Então é isso que essa questão está perguntando aqui pra gente, ó. Primeiro item, vamos lá. Pode perguntar, viu? Faz que nem a Clara, e a Clara tá dando gás aí, ó, perguntou. A rainha dos bisus. Gente, o bisu ajuda, porque é tanta coisa pra você aprender, né? Quando você tá estudando pro concurso, é tanta coisa pra você fazer, pra você aprender, que o que colocar para facilitar a sua vida é interessante. Então, vamos lá.
na questãozinha aqui pra gente, ó. A memória secundária é mais rápida do que a memória principal. Ixi, nada a ver, professor. Tá errado, né? Tá errado. Né? A memória cache é mais lenta que o disco magnético. Tá bem aqui em cima. Nada a ver também. Né? Os discos de estado sólido são mais rápidos que a memória principal. Não. Por quê? Porque os SSDs eles estão aqui, ó. Memória secundária, certo? Memória principal ou memória primária pode ser chamada de memória principal também, tá? Geralmente quando ele faz isso, ele se volta à memória RAM. Então, é errado também. Opa. Beleza? Então, ele diz aqui, ó. A memória principal é um dispositivo de armazenamento volátil. Aí, isso aqui tá certo. Eu vou explicar isso para vocês, tá? Disco magnético não armazena programas, apenas dados, nada a ver. Porque imagine um HD não armazenando nada, né? Então, ó, quando ele fala desse sistema volátil, então assim, ó, vamos lá. Eu sei que é muita informação, tá, gente? Mas não desista de mim, tá bom? Se eu aprendi, eu não sou um ET, então você vai aprender também. E é preciso para você passar no concurso, tá? Então vamos lá. Vamos organizar esse negócio aqui. Bem lindo. Vamos fazer nossa pirâmide bem aqui, ó. Não se preocupe que está sendo gravado. Isso aqui vai ficar anotado. Você pode assistir de maneira posterior. Você pode assistir depois. Então, vou fazer essa piramidezinha bem aqui, para ficar mais bonitinho, pra você entender. Então, vamos fazer a piramidezinha aqui. Ó, quem tá no topo aqui, ó, quem tá no topo, certo? Mais custo, menor, mais rápido. Quem tá mais na base, ele é o quê, ó? Tá mais na base. Menos custo, maior de tamanho e mais lenta, né? Vou botar menos rápido para ficar menos confuso. Menos rápido. Aí a gente vai ter os registradores, memória cache, ou cachê, tá, gente? Se alguém fala cachê também tá certíssimo. Tranquilo? Aí a gente tem esses caras aqui, ó. Memórias primárias, ou memórias principais, né? Memórias primárias. E aqui a gente tem memórias secundárias. Professor, a senhora já anotou para mim memórias primárias e secundárias, né? Isso. Mas vamos anotar aqui, custa nada. Tudo tá aqui, ó. ROM e RAM. Presta atenção, como esse bizu aqui, ó. Todas as outras estão aqui. Todas. Tranquilo? RAM e ROM. Ah, professor, então primária aqui eu vou decorar, né? Primária. Eu tenho que decorar a memória ROM e memória RAM, né? Isso. Memórias primárias. Qual a diferença? A grande diferença? Galera, essa memória ROM aqui, ó, ela é uma memória não volátil. Vamos decorar essa palavra aqui, ó. Não volátil. Já a memória RAM, ela é uma memória volátil. Eu nunca vou aprender isso aqui. Você já aprendeu. Presta atenção. Você já assistiu aquele... Calma, tio. Você já assistiu aquele filme Como Se Fosse a Primeira Vez? Com a loura lá, o Adam Sandler. Adoro ele. Assistiram?
Diz assim, ó, dá um joinha pra mim. Que a menina perde a memória todo dia, toda vida que ela dorme, ela perde a memória. Aí de manhã ele vai lá, acorda ela, faz ela se apaixonar de novo por ele, né? Verdade, aquele bilhete ali. Não é não? Igualzinho, mesmo que nem. Né? Já assistiram? Pronto. Aquela menina lá, ela não tem HD. Tem, não tem. Ela só tem memória RAM. Porque toda vida que ela é desligada, a informação some. A memória volátil quer dizer que a memória é energizada. Quer dizer o seguinte, quando o teu computador desliga, aquela informação que fica na memória, ela é dissipada, acaba. Beleza? Então, toda vez que você lembrar da palavra volátil, você lembra da lourinha lá que perde a memória. Por quê? Porque ela não tem HD, ela só tem memória RAM. Se ela não dormir, a informação fica. Deu para entender? Então, essa palavra volátil significa dizer que essa memória é uma memória energizada. Ela precisa, o teu equipamento precisa estar ligado. Professora, me dá um exemplo de uma memória não energizada? Dou. O nosso pendrive. Por exemplo, você não fica preocupado com o pendrive. Você não fica preocupado com o pendrive, por exemplo, se ele está carregado ou não. É ou não é? Você não tem, você não fica preocupado, ai, meu pendrive está carregado, né? Você não fica muito preocupado com isso. Por quê? Porque ele não é uma memória energizada. Ele é uma memória tipo flash, né? Muito parecido com SSD. Deu para pegar? Sim, não, momento. Foi? Posso seguir? Fale agora ou se cale para sempre. Pode mesmo? Acorda, não dorme não. Sei que você deve ter chegado ao trabalho, né? Tá pensando, oh, humilhação, meu Deus, por um concurso. É muita humilhação. Mas vale a pena, tá, gente? Cada dia que você estuda vale tanta pena que você vai. Quando você passar, você vai entender. Tudo faz sentido, assim, né? Você não ser assediado no seu trabalho, né? Porque até quando você tem uma empresa é difícil. No concurso é mais ótimo, assim, é mais tranquilo, sabe? Vamos lá. Quarta questão. Ele diz o seguinte: programas, softwares proprietários são sistemas de informação desenvolvidos com o propósito de quê? Exploração comercial. Eu botou aqui. Assinale a alternativa correta que contém um software proprietário. O que é um software proprietário? O software proprietário é que eu preciso de uma licença para ser utilizado. Né? E geralmente essa licença para ser utilizada precisa de quê? Precisa se você pagar, né? Por exemplo, eu sei que o brasileiro é número 1 em piratear sistema, né? O brasileiro gosta, assim. Você não acorda de manhã, né? Dizendo assim, ai, que vontade que eu tô de instalar um sistema operacional pago na minha máquina. Meu Deus, que vontade de fazer isso. Você não faz isso, né? Paga 50 conto no meninozinho da TI para formatar o teu computador. Ainda acha ruim que ele não instalou todos os programas, né? E aí, por que eu tô falando isso? É justamente isso que ele está perguntando. Ó, o que é um software proprietário? Você vai lembrar, ó, livre, 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 certo? Aqui, ó, software de texto, tá? GIMP é tipo um Photoshop, né? Um editor de imagem do Linux. VLC, um dos melhores, né? Um dos melhores plays para visualizar vídeo, escutar música, né? Também gratuito aqui, também livre. Ele é aquele iconezinho laranja, assim, ó. Você já viu? Não vou conseguir desenhar direito, mas um iconezinho laranja, né? O Blender, gente, ele é um software que a gente utiliza para projetar, né, modular de maneira 3D. Então, aqueles bonequinhos, né, aqueles sistemazinhos 3D lá, a gente desenvolve através do Blender e ele é muito utilizado.
Então, software proprietário é livre? Não. Software proprietário, vamos lá, vou pegar o exemplo do Everton aqui. Everton, vamos imaginar que tem uma bicicleta, certo? Essa bicicleta, ela é tua. Concorda comigo? Eu posso chegar lá na tua casa e pegar assim, eu quero pintar tua bicicleta de amarelo. Aí tu vai dizer assim, mas por que tu quer pintar de amarelo? Não, porque eu quero, né? Não pode fazer isso. Então, por exemplo, todo mundo que utiliza um sistema que precisa de uma licença, né? Eu preciso pagar para utilizar. Eu utilizo de maneira errada, a gente diz que esse sistema ele foi craqueado, ele foi pirateado. Então, é um software proprietário, precisa de uma licença, eu preciso comprar essa licença, ou adquirir de outras maneiras, né? A Microsoft tem, por exemplo, para estudantes, para professores, mas eu preciso ter uma licença de uso. Alguém é dono daquele software, então ele não é livre. O que é um software livre? Vamos imaginar, vou pegar aqui a Kelly, né? Vamos imaginar que a Kelly fez uma receita de bolo, o super bolo. Comeu o bolo, aprendeu, né? E aí ela pensa assim, ó, rapaz, sabe o que eu vou fazer com esse bolo? Eu vou compartilhar a receita com todo mundo. Todo mundo que quiser fazer o bolo, faz. Isso é um software livre. O software livre é quando eu pego aquela codificação e jogo de maneira colaborativa. Eu jogo de maneira colaborativa. Entende? Então, essa é a diferença. Né? A gente tem as inteligências artificiais ali, a gente tem ali o dono da OpenAI, que ficava lá e tal, monopolizando. Aí vem o DeepSeek, né? E joga tudo no ventilador e num dia a NVIDIA perde, né, 6 Petrobras ali, para entender, no mercado. Então, o software livre, gente, é quando você tem um sistema que você compartilha, aquele sistema ele é colaborativo, outras pessoas podem contribuir para ele, tá bom? Tá muito mais voltado à liberdade do usuário. Deu para entender, Everton? Show? Show. Então, vamos seguir aqui. Né? Então, um software, esses todos são livres. Então, ele está perguntando o que é um software proprietário, né? Ele até coloca aqui, ó, exploração comercial, né? Achei engraçado essa exploração comercial. Então, aqui, ó, o Word, ele é um software proprietário. Você tem um dono, precisa de uma licença para utilizar ele. Tranquilo? Né? Próxima questãozinha aqui falando sobre teclas de atalho, gente. Teclas de atalho, muito utilizado. O que é o Windows? É essa teclinha aqui do Windows. Ó. Se eu apertar o Windows E, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o explorador de arquivos. Explorador de arquivos. Então, é esse carinha aqui. Professor, eu nunca vi falar isso na minha vida. Você abre isso todo dia, que é o quê? Ó? Essa pastinha amarela. Que está na sua barra de tarefa. Você abre ela todo dia, meu amigo. Você abre lá ela, essa pastinha amarela é o nosso explorador de arquivos. Professora, cai muita questão de atalho? Cai. Então é legal que você dê uma olhadinha, né? Quem são os atalhos mais utilizados, tá bom? Na sexta questão, também é uma questão, gente, que pergunta sobre as memórias, né? Que é uma coisa, por exemplo, quando você vai usar muita máquina, é normal utilizar essas memórias. Só que nesse caso aqui, o que, é que ele faz? Ele pergunta sobre computação em nuvem. Iradaço isso aqui. Esse assunto é um dos assuntos que mais está em alta em todos os concursos. Não é só no concurso da SEDUC, não. É em todos. Se você pegar uma prova recente, 2024, 2025, você vai ver que caiu alguma coisa na sua computação em nuvem. Por quê? Daqui a um tempo, galera, essa questão de você utilizar equipamento, né, físico, vai ficar uma coisa obsoleta. São os de atalho. Atalho, gente, sabe como é que você vai memorizar? Fazendo mesmo. Tipo assim, ó, eu por exemplo, meu irmão trouxe esse computador aqui dos Estados Unidos para mim esse mês, novembro, né? Então, o teclado ele é todo diferente. Então, como eu já sei a parte de atalho, eu utilizo muito essa parte, né?
Mas, por exemplo, ninguém na minha casa usa, só eu que uso, porque é só eu que sei. Né? Tem gente que consegue botar uma cedilha, uma barra. Então, você vai aprender muito fazendo o quê? Fazendo, utilizando mesmo, para você aprender, memorizar, né? Pega uma tecla de atalho lá, não, hoje eu vou aprender essa daqui, hoje eu vou usar essa daqui. Amanhã, e aí com o tempo você memoriza, né? Até o dia do seu concurso aí, que tem umas 20, assim, que são mais cobradas. Né? As padrão, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+P, Ctrl+X, Ctrl+E, Ctrl+R, são teclas de atalho que caem mais. Né? Vamos lá. Então, ó, quando a gente fala de computação em nuvem, gente, campeão, né? De prova, a gente vai ter o quê? O Google e a Microsoft. Claro que tem outras, né? Tem o Mega, tem o Dropbox, tem outras ferramentas de computação em nuvem. Só que esses aqui são campeões. Quem é que a gente faz computação em nuvem, que usa muito? O Drive. E na Microsoft a gente usa o OneDrive. Tá? Tem o iCloud aí, que o pessoal utiliza para os computadores do Mac. Só que esses, especificamente, eles são os campeões, né? Por padrão, você tem um serviço pago, dependendo da quantidade de serviço que você vai trabalhar. Mas, todavia, entretanto, o que acontece? A gente tem também, né? A gente tem também a ferramenta gratuita que disponibiliza ali 15 GB para todo mundo que tem, por exemplo, um e-mail, né? Você tem disponível ali, né? Que não dá para nada hoje em dia, porque os arquivos são muito grandes, a qualidade é muito alta, e você acaba tendo que comprar mais, né? O Google e a Microsoft viu isso aí, né? Em longo prazo. Então, ele diz aqui, ó. Na questão A, ele botou: a computação em nuvem permite que os usuários acessem os seus arquivos e aplicações a partir de dispositivos conectados à internet. Perfeito. Isso aqui é computação em nuvem. Por exemplo, esse arquivo que vocês estão vendo aqui, gente, eu mandei para a Joana com link. Eu fui lá, a Joana falou: ó, professor, vai ser sua aula hoje, me mande suas questões. Concordo, claro. Concordo em número, gênero e grau aí, nessa declaração, né? Então, a Joana pediu assim para mim: me mande aí as suas questões. Eu peguei o link e mandei para ela. E aí ela consegue acessar, se ela tiver acesso à internet, ela consegue acessar esse meu arquivo. Beleza? Show? Dúvidas daqui? Não? Aí vocês vão ver, tipo, outras ferramentas, a Mega. Professor de faculdade gosta muito de utilizar o Dropbox, né? Meio tarado no Dropbox, não é porque até hoje. Então, se tiver algum professor de faculdade aqui, tô só brincando, viu? Né? Mas utiliza-se muito ainda. Então, tem outros serviços de nuvem, mas esses aqui são os campeões na prova, né? Aí ele bota outras questões assim, meio que nada a ver, né? Que ele coloca aqui, ó. Para utilizar a computação em nuvem, é obrigado que todos os dados sejam armazenados em dispositivos locais, nada a ver. Aí não tinha necessidade de computação em nuvem, né? O conceito de computação em nuvem se limita exclusivamente ao armazenamento de dados, não englobados serviços de software e infraestrutura, errado. Quando ele fala aqui, gente, serviços de software e infraestrutura, a gente está falando, por exemplo, serviços de software, né? Software como serviço. Software como serviço, um tipo de SaaS aqui, ó. Software como serviço, todo mundo usa, por exemplo, todo mundo usa o Docs, o Google Planilhas, né? Muito utilizado. Todos os serviços de computação em nuvem são gratuitos, é errado. Meu sonho, que todos fossem. Independente da quantidade de dados armazenados. O sonho de todo mundo, todo professor, né? Na computação em nuvem, a proteção de dados contra ataques cibernéticos é de responsabilidade exclusiva do usuário. Deus me livre, Deus me defenderá. Né? Porque se isso aqui dependesse da gente, do jeito que a gente é deslachado, né? Todo mundo já tinha perdido os dados. Então, não depende da gente, depende de um conjunto de especialistas, né? E a gente meio que só toma cuidado para esses dados, né, ficarem o mais preservados possíveis, né? Vamos lá, para a sétima questão. Sétima questão fala sobre planilhas eletrônicas, mas de um jeito mais conceitual, né? Ele pergunta aqui, né, de um jeito mais conceitual, falando sobre isso. Então, na sétima questão, ele botou aqui para a gente, ó. Considerando planilha eletrônica, são programas projetados para a elaboração de tabelas. Perfeito. Tabela, gente, pode ser chamada de matriz, tá?
Quando a gente fala de uma matriz, é o quê? É um termo que depende de outro termo. Basicamente é isso. Ó. A gente tem lá um plano cartesiano, que a gente vai ter o quê? Ó? Colunas e linhas. As colunas eu consigo ver através das letras e as linhas através dos números, né? Então, por exemplo, quando a gente tem aqui ó, uma planilha eletrônica, todo mundo aqui já brincou de batalha naval, né? Viu o Yuji lá gritando PlayStation. Então ele tinha aqui, ó. Ele tem só para você tentar entender a lógica aqui, ó. Eu quero a tecla A1. Então, ó, A1. A1. Coluna A, linha 1. A1. A matriz, né? Que ele vai trabalhar aqui pra gente. Aí ele bota, ó, o uso de planilhas eletrônicas não é recomendado para todas as formas de matrizes. Totalmente equivocado. Tudo que você imaginar, eu consigo fazer. Tudo que você imaginar na planilha eletrônica, você consegue fazer. Professor, onde é que eu vejo matriz, tabela? Em tudo, né? Em tudo. Tabela nutricional, não sei vocês, mas tudo que eu vou comer, gente, eu olho a quantidade de sódio que tem, né? Eu sou a louca do natural, né? Tudo que for mais natural, eu gosto que eu, né? Se for para morrer, é bom morrer de uma vez, mas doente é osso. Então, ali é uma tabela nutricional, né? Que você vai dando uma olhadinha ali. Então, tudo que você imaginar, eu consigo fazer com planilha. Aí ele bota, é possível fixar linhas e colunas a partir da ação mesclar. Mesclar é quando eu junto. Mesclar é isso, é quando eu junto duas células, né? Então, tá errado aqui. Ó. A célula corresponde à inserção de uma linha na coluna, nada a ver com nada, né? Aí ele volta aqui, ó. A interseção, perdão. Tá correto aqui. Eu li foi inserção, né? Interseção. Então tá certo. Ó. Interseção. Li rápido, né? Ó. Interseção. Aí tá certo. Quando ele diz aqui pra gente, ó. Tá corretíssimo. A célula corresponde à interseção de uma linha com uma coluna. Aí tá corretíssimo. Que é o que eu acabei de fazer aqui, ó. Que a gente acabou de fazer aqui, ó. Beleza? Aí ele bota aqui, ó. A alça de preenchimento permite mover dados entre planilhas. Errado. O que é alça de preenchimento? A alça de preenchimento, gente, é aquela cruzinha que fica aqui, ó. Quando eu boto na quina aqui, ó, da célula, né? Eu posso clicar e arrastar, ele vai repetir aqui as funções, né? Dependendo do dado aqui, ele pode modificar, acrescentando ou decrementando, né? Posso ter uma progressão aritmética aqui, então vai depender muito do tipo de dado que eu vou estar trabalhando. Então, é errado também aqui. As fórmulas em planilhas eletrônicas só pode referenciar células da mesma planilha. É errado. Aí, ninguém utilizava, por exemplo, tabela dinâmica, né, para fazer nada. Ninguém usava um BI, né, para fazer nada. Então, você consegue trabalhar com essas ferramentas, sim, utilizando trabalhos dinâmicos. O pior, Everton, que as questões de Excel, depois que você entende Excel, são as mais fáceis, porque elas são questões mais objetivas, né? Aliás, a informática eu gosto muito porque é muito objetivo tudo, né? Eu me sinto em casa. Aí, vamos lá. Vamos falar agora sobre periféricos, certo? Isso aqui também é uma coisa que cai muito. E aí, o que, é que a gente tem que entender? Se vocês olhassem o meu setup aqui agora, eu estou trabalhando com a webcam. Eu tenho uma mesa digitalizadora, mas o meu computador também é um touch, né? Também é um computador touch. Tem um teclado e tem um microfone do próprio computador que ele está sendo utilizado. Então, o que, que acontece? A gente tem 3 tipos de equipamento, certo? A gente tem aqui de periféricos. Periférico é tudo que você consegue utilizar, você é usuário, você consegue ver. Isso são os periféricos, não esquece disso. Por exemplo, professora, me diz uma coisa que não é periférico. Memória RAM não é periférico. Você não fica direto olhando para sua memória RAM, tirando, olha que memória RAM bonitinha. Você não faz isso. Né? Mouse, teclado, tudo é periférico. Tá? Tem 3 tipos. Ó. Periféricos de entrada de dados.
periféricos de saída de dados e periféricos híbridos, que são tanto para entrada quanto para saída. Tá? Vamos lá, vamos fazer um teste aqui, vocês vão me dizer o que é de entrada e o que é de saída, certo? Quero a participação de vocês. Tem lá os periféricos. Entrada é tudo que eu entro com a informação. Saída é tudo que ele me devolve um dado. E híbrido é que faz os dois, certo? Então vamos lá. Me diz aí, o teclado, ele é de entrada, de saída, ou ele é híbrido? Teclado. Boa, Maísa. Teclado. Teclado é de entrada. E o mouse? Vai digitando aí. Pronto, muito bem. Luiziane. E o monitor? Monitor. Isso, garota. Então, ó, vocês conseguiram começar a entender, ó, o monitor. E o projetor? O projetor da sala de aula? Ele é de quê? O projetor? Isso, Vanessa. Ó, projetor, perdão. Então, vocês entenderam o lance aqui, ó, projetor. Aí, vamos ver se vocês estão inteirados mesmo, certo? Vamos lá, vamos ver se vocês entenderam. Agora eu vou falar, a última forma é isso. Vamos lá, o microfone, ele é de entrada ou de saída? Microfone. Vai. Microfone. Boa. Então, ó, o microfone, galera, ele é de entrada. Ixi, professora, mas por quê? Por quê? Opa, tô escrevendo a entrada. Microfone é de entrada. Porque você não escuta pelo microfone, você não escuta, né? Pelo microfone. Você escuta por onde? Pela caixa de som, caixa de áudio. Tranquilo? Então, a gente vai ter isso, né? Não, híbrido não. Aí a gente vai ter ó, o scanner, calma que a gente vai fazer aqui, ó, o scanner. Professora, eu nunca vi um scanner na minha vida, viu? Você usa no seu celular direto, ou dedinho, ou facial, né não? O scanner. Então, todos esses ó, são monitor, projetor, caixa de som, impressora. Professora, a impressora não é híbrida? Não. Sabe por quê, gente? Na parte híbrida, você vai ter o quê? Ó? As impressoras multifuncional, que é multifuncional, que tem o scanner, né? A gente tem os monitores touch, né? E a gente tem algumas bancas que cobram essa parte de memória secundária, como assim, SSD, pendrive, né? Para trabalhar com isso, essas memórias secundárias. Então, essa questão agora, meu irmão, ficou a questão mais fácil do mundo. A Luiziane até respondeu já. Mais fácil do mundo, tem nem o que falar. Olha que, professora, besteira dessa. Agora, traga a prova, que eu vou fazer agora. Né? Besteira. Então, ele diz aqui pra gente, ó. Os periféricos de entrada e de saída são dispositivos que permitem a interação entre o usuário e o computador. Assinale a alternativa correta, que apresenta apenas periféricos classificados como entrada. Então, ó, impressora saída, né? Teclado de entrada, beleza, monitor saída. Impressora saída. Monitor saída. Então vai ser o quê, ó? Entrada, teclado e microfone. Tinha o que fazer aqui, negado? Tinha nada, bem malzinho, não é não? É para a próxima. Essa aqui você não podia errar, porque a gente começou, se teve alguém que chegou depois, beleza, mas você que começou do começo aqui, você não podia errar mais não. Né? Foi a primeira coisa que a gente falou nessa aula. Diz aqui, ó. Para que serve o sistema operacional? Serve para fazer o quê, ó? Ele bufou até bonzinho, né? Ele botou aqui, para que serve o sistema operacional? O sistema operacional tem a função de administrar os recursos de um computador e gerenciar as atividades realizadas. Então, é para isso aqui, ó,
que serve um sistema operativo. Beleza? E para finalizar, gente, a nossa aula de hoje, que você já está cansado, né? Tá cheio de problema aí já. Mas não se preocupe, que a gente vai chegar a ter uma aula aí de várias horas, né? Em nome de Jesus. Então, na próxima questão, ele diz aqui pra gente, o que é o Skype? Com a ferramenta do WhatsApp, né? O WhatsApp, o FaceTime, o próprio Facebook, foi meu pioneiro ali trabalhando com isso, né? O Instagram. Então, com essas ferramentas, se deixou de utilizar tanto o Skype e se tornou uma ferramenta mais, vamos dizer assim, corporativa, né? Como o Meet. O Meet é uma ferramenta extremamente corporativa hoje. Você não liga para o mozão no trabalho via Meet, né? Você liga via WhatsApp. Então, o Meet, ele se tornou gourmetizado, né? Fazer uma reunião, quer fazer, né? Aí você usa um Meet, você usa um Skype aí. Isso é para quê, ó? O Skype possibilita o compartilhamento de tela durante as chamadas. Então, ele utiliza justamente isso. Né? Ele é uma ferramenta que eu consigo trabalhar. Ele diz, o Skype é um aplicativo utilizado para comunicação, disponível em diversas plataformas. A seguir, a unidade alternativa que marca a opção que apresenta uma afirmação incorreta, né, sobre o Skype. Aí, chamadas aqui, ele fala chamada até de telefone, né? Vamos imaginar aqui, chamada até de telefone. Uma chamada a gente consegue fazer o compartilhamento mesmo. Vamos ler a questão toda, né, gente? Tô olhando aqui pro horário, eu passei 12 minutos do tempo de vocês, tá? Aí vocês vão me desculpar, mas eu tô concluindo, é só essa questãozinha aqui pra gente trabalhar aqui, tá? Então, professora, ainda se utiliza Skype? Utiliza. Vamos ver aqui, ó. Ele tá pedindo a afirmativa, não é a correta, é a incorreta, né? Acabei lendo a última aqui, ó, é a incorreta. Vamos lá. Item A. O Skype utiliza a tecnologia de VoIP, Voz sobre IP. Sim, ele utiliza, então, isso aqui é uma coisa que o Skype ele faz também, certo? B. O Skype permite a realização de chamadas de vídeo e áudios em grupo. Sim, permite sim, né? Muita gente utilizava o Skype antes dessas outras ferramentas. Aí ele bota aqui, ó, o Skype oferece um serviço de mensagens instantâneas, incluído o envio de texto. Oferece também. Então, se você tiver a oportunidade de utilizar o Skype, gente, você vai ver que ele fornece esse tipo de serviço. D. O Skype oferece serviço de mensagens instantâneas, impossibilitando o envio de mensagens, de imagens durante a troca de mensagens. Pronto. Alternativa incorreta, acabei botando a fala correta, né, mas a alternativa incorreta, ó, a alternativa errada. Esse é o erro de ler questão rápido, né? Você tem que ler o que ele quer. Esse item aqui, ó. Eu posso sim mandar mensagens instantâneas, tá? Então, a alternativa errada, incorreta, seria essa. Beleza? Só retificando ali no começo da informação. Professora, existe só essa ferramenta, né? Só existe ela de uso de, vamos dizer assim, não, né? Não existe só ela. A gente está usando o Zoom, por exemplo, para a gente ter essa aula de hoje. Então, existem dezenas de outras ferramentas, né? Que você vai trabalhar com a ferramenta de vídeo. Então, vai depender muito da plataforma e do tipo de serviço que é oferecido. Então, os mais conhecidos são o quê? Skype e Meet. Mas, existem outros? Com certeza. O Zoom, se tornou conhecido, mas ele não é tão conhecido, né? Ele não é tão utilizado que nesses dois serviços que eu estou dizendo para vocês. Tá bom? Beleza? Gente, a gente passou 14 minutinhos aí do nosso tempo, né? Peço desculpa aí pelo atraso, né? Mas eu tinha que explicar algumas coisas para vocês. Então, hoje a gente fica por aqui e espero que vocês tenham gostado, tá bom? Como é que foi a aula hoje para vocês? Foi tranquila ou foi assustadora? Pô, cara, obrigado, viu? Obrigado, Maísa. Fico feliz aí. Obrigado, cara. Fico feliz, gente. Coloco. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mandar um PDFzinho com os gabaritos. Eu acho que fica melhor
para vocês darem uma olhada, né? Fica mais tranquilo, assim, para vocês irem dando uma olhadinha, eu acho que fica mais legal. Pode ser assim? Aí vocês conseguem administrar bem, assim, a questão das questões. E aí, gente, eu lanço um desafio, né? Qual é o desafio? Tentem refazer essas questões num, assim, na semana, né? Não custa nada. Ah, eu vou refazer aqui as questões na semana. Tenta pegar o gabarito ali, tenta pegar, ou faz sem gabarito, né? Para ver se vocês aprenderam mesmo, tá bom? Beleza? Então, show. Então, ó, vou mandar para a plataforma. Gente, um abração, fica com Deus. Não desista da disciplina, tá? Dá uma chance para a disciplina. Tem um monte de aula gravada, viu? Um monte de aula, Maria. A gente gravou bem umas 70 aulas, né? Depois vocês entrem na plataforma, falei com a Joana, que ali tem valendo, viu? Tá? Então, gente, ó, fica com Deus, abraço, dá uma chance para essa disciplina que ela é maravilhosa.